Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o poema tirado de uma notícia de jornal de Manuel Bandeira, um texto que foi publicado no livro Libertinagem, texto de Manuel Bandeira que sempre causa uma polêmica. Aqui mesmo no canal, 2 ou 3 pessoas já deixaram a pergunta: o poema tirado de uma notícia de jornal de Manuel Bandeira é poesia? Afinal de contas, o que é isso? Se afasta do âmbito literário, se aproxima mais da notícia, enfim, o que é esse poema? Bom, eu acho interessante trazer essa discussão aqui para o canal. Eu vou falar do poema, mas principalmente responder isso. Por que um poema como esse seria literatura, seria poesia? Enfim, relacionar com algumas outras coisas. E se você gosta de vídeos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Bom, sempre que trabalhamos com literatura, o ideal é iniciar lendo o texto. Isso nem sempre é possível, como por exemplo num romance e tal, mas num poema dá sim para fazer a leitura, é isso que faremos. Eu peço que vocês acompanhem a leitura, eu vou deixar aqui do lado, ou se não for possível, se não ficar bom, eu vou deixar na descrição do vídeo o texto na íntegra, tá? Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Mas afinal de contas, isso é poesia? Quando nós comparamos, por exemplo, com outros poemas de Manuel Bandeira mesmo, né? Lá do livro, meu livro favorito é A Cinza das Horas. Então quando você compara com a Epígrafe, entre outros tantos textos de Manuel Bandeira, isso é poesia? Ou isso aqui é uma notícia de jornal, ou isso aqui é um conto, o que é? É lógico que isso aqui é poesia. Eu considero, sempre respondo isso aqui como sendo poesia, não apenas eu, né? É praticamente consenso na crítica literária, todos abordam o texto como poesia. E eu respondo que o texto é poesia porque, embora ele seja tirado de uma notícia de jornal, ele não é uma notícia de jornal. Recentemente, numa disciplina do doutorado, o meu orientador, ele é meu orientador, mas ao mesmo tempo eu estou cursando uma disciplina com ele, está sendo bastante produtivo. Ele relembrou, eu já tinha lido isso, ouvido falar em algum lugar, mas ele relembrou, inclusive foi o que me motivou a trazer esse texto aqui no vídeo de hoje. Ele citou uma história que é a seguinte: certa vez Matisse que é um dos grandes pintores da história das artes, né? Ele estava expondo sua arte, seus quadros, e uma mulher se deparou com o quadro Gypsy. Eu vou deixar aqui do lado para vocês darem uma olhada. Ela olhou o quadro, enfim, depois de certa observação, ela disse: eu nunca vi uma mulher com pele com tom verde. Ao que ele responde: mas minha senhora, isso não é uma mulher, isso é um quadro. Eu não sei dizer em que medida que essa história é verdadeira, aconteceu ou não, mas é uma anedota que serve para a gente exemplificar o que eu quero dizer. O que estava ali não era a mulher em si, era uma possibilidade de representação da mulher. Se ele quisesse mostrar a mulher, ele tinha colocado uma mulher exposta, né? E não feito um quadro. Bom, isso me lembra também um outro caso. Eu não lembro agora do artista que produziu a obra, mas vou deixar aqui também. É um quadro que tem o desenho, a pintura de um cachimbo. E aí o artista já adiantou as perguntas que poderiam surgir e já colocou embaixo, né? A frase é em francês, é de um artista francês, mas está lá colocado: isto não é um cachimbo. E verdadeiramente não é um cachimbo, aquilo é um quadro também. Percebam, nós estamos falando de arte, e em arte nunca se oferece a contemplação do espectador, do público, o objeto em si, a realidade em si. A arte, ela é uma possibilidade de representação do real, sempre submetida, claro, a uma intuição artística por parte de quem a produz, mas ela é uma possibilidade de representação. O poema tirado de uma notícia de jornal de Manuel Bandeira, ele é poesia justamente porque ele não é uma notícia de jornal.
Por mais que a notícia em que Manuel Bandeira se baseie tenha realmente sido publicada. E nós temos alguns pesquisadores que foram em busca da notícia, encontraram num jornal, numa revista, não lembro agora, nunca fui atrás, mas já li alguns textos. O pessoal descobriu que houve essa notícia de João Gostoso, que realmente morava num barracão sem número, morreu afogado na Lagoa Rodrigo de Freitas. Teve alguns que foram até pesquisar mais a vida do cara e acharam outras notícias dele em jornais e tal. E aí você diz, tá, Wesley, você colocou aí algumas questões relativas à arte e tal, mas tudo bem, você ainda não foi convincente o suficiente para me provar que isso é poesia. Tudo bem, que seja arte, mas por que isso seria poesia, seria literatura? Por que isso, para mim, parece mais se aproximar do âmbito da prosa do que da poesia? Bom, a gente tem que perceber que em literatura, principalmente literatura moderna, fronteiras são ultrapassadas o tempo inteiro. No caso aqui de Manuel Bandeira, ele utiliza uma possibilidade de contato entre gêneros, né? Lógico que é uma poesia que tem sim um certo caráter de prosa, mas ainda assim eu acho que é poesia. Eu tenho escrito há algum tempo um livro de teoria da literatura em que eu me debruço sobre a literatura de um modo geral. Uma parte deste livro eu já publiquei em formato online, distribuído gratuitamente na internet. É a parte que trata da natureza da literatura, mas o livro é bem mais amplo. Tem uma parte em que eu estudo a distinção entre poesia e prosa. Para iniciar a discussão a respeito dessa distinção entre poesia e prosa, eu penso numa janela. Eu gosto muito de utilizar a metáfora da janela, utilizo em alguns pontos do livro. Nesse caso, eu peço que vocês pensem no seguinte: uma janela é algo através do qual se olha, então você usa ela para olhar alguma coisa. E ao mesmo tempo você contempla algo que está além daquela janela. Ela serve para olhar além, para observar algo. Tá? É um ponto de observação e pressupõe que algo seja observado. Ok, no âmbito da prosa, o eu é a janela. A janela é o eu, tá? Ou seja, a sua subjetividade. Você olha algo a partir de um ponto de vista subjetivo. Mas o que é observado é a realidade. Então, a partir de um olhar subjetivo, de uma intuição artística, você observa o real, traz esse real para uma contemplação interior e o devolve através de um texto. No âmbito da poesia, a janela também é o eu, tá? Então você também olha algo a partir de uma intuição subjetiva. Mas o que é contemplado não é a realidade, é o próprio eu. Então o eu é ao mesmo tempo aquilo a partir do qual você olha e é aquilo que você está olhando. Você está, na poesia, preocupado com o sentimento, com aquilo que te toca. Entendem? É o ponto de vista e ao mesmo tempo o objeto contemplado. Bom, em alguns casos, e isso é um conceito, todo conceito em ciências humanas e principalmente em arte, ele é um norte que nós seguimos, mas que nós sabemos que a qualquer momento pode surgir uma obra que coloque esse conceito em xeque. O conceito é uma indicação de como que você deve entender as coisas, mas nunca ele é absoluto, nunca ele abraça todas as possibilidades de representação, de realização, etc. Mas, a partir desse conceito, a gente percebe que algumas obras se encaixam muito bem nisso, né? Então você pega, por exemplo, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, você pega o Vermelho e o Negro, você tem uma intuição artística subjetiva, né? A partir da contemplação da realidade. E isso vai para o papel ali de forma muito bem encaixada. Você olha um poema como Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, de Camões, ou até mesmo, como eu já citei, o poema lá, Epígrafe, lá do livro A Cinza das Horas, de Manuel Bandeira, você também percebe o outro ponto, né? Ou seja, um olhar subjetivo para o próprio eu. Bom, mas e num poema como este aqui, poema tirado de uma notícia de jornal, não há uma quebra disso aí, Wesley? Olha, eu peço que vocês reflitam sobre algumas coisas. Percebam que a notícia é real
E a notícia foi utilizada por Manuel Bandeira em seu livro porque certamente ela o tocou de alguma forma, ele se sensibilizou com aquela notícia. Bom, nós temos aí um olhar subjetivo que faz parte de toda a literatura. A literatura sempre é um olhar subjetivo sobre algo. Bom, além disso, nós temos aqui uma utilização especial da linguagem. Percebam que o texto não está em prosa. O texto não está em prosa. Ele poderia ter feito em texto corrido e, fazendo em texto corrido, ele conseguiria até explicar melhor a notícia. A notícia é um pouco longa, tá? Uma notícia desenvolvida, como um jornal costuma fazer, mas aqui ele não desenvolve tanto. Ele traz para o texto, tendo escolhido fazer em versos, portanto, uma escrita muito concisa, ele traz para o texto os elementos daquela notícia que mais o chamaram a atenção. Por exemplo, o fato de que essa pessoa é praticamente um indigente. Indigente por quê? Porque, primeiro, ele não tem sobrenome. O sobrenome é um apelido. Qual é o sobrenome dessa pessoa? João da Silva, João Pereira, João Barbosa? Qual o sobrenome? Não tem. É João Gostoso. Segundo, ele morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Ou seja, morava numa comunidade humilde, a casa dele sequer tem uma referência ali para ser encontrada. Bom, uma pessoa que tinha uma condição praticamente de indigente. Isso chama a atenção do poeta e ele julga necessário trazer para cá. Outra coisa, uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. O fato de ele ter ido beber naquela noite é também algo que chama a atenção do poeta. Não sei se o bar, enfim, é uma criação dele, mas algumas pessoas veem até uma simbologia aqui, porque 20 de novembro é o dia da consciência negra. Não sei se é superinterpretação, pode ser, pode não ser, depende. Se na época de Manuel Bandeira o dia 20 de novembro já era tido como dia da consciência negra, aí é uma simbologia bem importante. Eu vou pesquisar isso, devia ter pesquisado antes, mas me veio agora à mente. Se for, eu coloco, se for ou se não for, eu coloco aqui em forma de texto, tá? Caso não seja, é uma superinterpretação de quem coloca, porque na época não havia essa data simbólica. O fato de ele ter frequentado um bar é algo que chama a atenção do poeta. Os 3 verbos que vêm em seguida, a sua disposição no papel aqui, um em cada verso, também indicam um olhar subjetivo e, ao mesmo tempo, um olhar subjetivo sobre algo que o tocou de forma particular. Então, a gente começa a perceber aqui os elementos da poesia nesse texto. Tem-se também aqui, inevitavelmente, um ritmo. Ora, os versos mais longos, o primeiro verso é muito longo, né? Tanto que usa-se aqui o travessão, o colchete, na verdade, né? Usa o colchete para marcar que ele não coube naquela linha, então quebra para a linha de baixo, mas ainda faz parte do mesmo verso. E depois nós temos 3 versos, nós temos um verso mais curto e 3 versos com uma palavra só. Isso causa um ritmo diferenciado quando você está lendo o texto. Você, de certa forma, acelera mais a leitura em determinados pontos, como eu fiz aqui, você é mais lento em outros. Essa sonoridade, esse ritmo é algo próprio da poesia. A poesia, ao mesmo tempo em que está intimamente ligada à subjetividade, tanto quando você pensa do ponto de vista, quanto também daquilo que é observado, ela tem um outro caráter, aqui não em termos de olhar, mas em termos de linguagem, muito importante, que é a sonoridade. E a linguagem utilizada no texto, ela é fortemente poética. Entendem? Por mais que tenha um pé no real, e a arte, a literatura sempre tem um pé no real, mas não é o real. A atitude do poeta de colocar algo dentro do seu livro revela, sim, uma intenção artística, porque revela uma forma como ele interpretou e foi tocado por uma determinada realidade. Bom, a questão de gosto é outra coisa, né? Eu geralmente não gosto de poemas assim. Se você pensar, Manuel Bandeira é um dos meus poetas favoritos. Eu gosto muito da maioria dos textos dele, mas poema tirado de uma notícia de jornal não é um dos poemas que eu mais gosto. Eu gosto muito dos poemas dele que falam do sentimento de morte. Então, a questão de gosto é muito subjetiva, não quer dizer que você vai julgar aquilo como uma grande literatura, e outras pessoas podem até julgar e tal. Mas a questão é que é literatura, é que é arte. Então, estabeleci essa relação do poema tirado de uma notícia de jornal com a arte, e depois
defendi por que ele, para mim, é poesia, né? Porque além de, claro, ser arte, ser uma representação do real e não o real, ele tem também os elementos que para mim constituem a poesia, que é um olhar sobre a subjetividade a partir também de uma intuição subjetiva, e a sonoridade, o trabalho especial com a linguagem, buscando um ritmo, uma cadência sonora interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que tenha servido como uma provocação para a leitura e a reflexão a respeito do texto. Se gostaram, não deixem de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.